No extremo norte do Brasil, entre o encontro do Atlântico e o rio Amazonas, existe uma ilha onde o tempo parece não passar. A ilha de Marajó, maior ilha fluvio-marinha do mundo, é uma terra de contrastes, de búfalos e tempestades, de mitos e lendas tão antigas quanto o barro de suas cerâmicas. Mas nas noites em que o vento sopra do leste e o rio se torna negro, os moradores dizem que a ilha desperta outra face. Uma face que não aparece nos mapas, nem nas preces. Marajó é um território marcado por mistérios antropológicos. Escavações revelaram tumbas e artefatos de civilizações que existiam muito antes da chegada dos europeus, com símbolos semelhantes aos de cultos pré-colombianos. Entre eles, desenhos circulares que os estudiosos chamam de olhos do espírito, sempre acompanhados de formas que lembram serpentes e figuras humanas de corpo partido. Os habitantes mais antigos afirmam que esses desenhos não eram meramente decorativos. Eles representavam portais de invocação, e os rituais que os criaram nunca deixaram de acontecer. A arqueologia chama de tradição marajoara. Os moradores chamam de os 10 ritos. Segundo a tradição oral, existem 10 cerimônias realizadas secretamente nas comunidades ribeirinhas e nas fazendas afastadas. Algumas para pedir chuva, outras para curar. Mas há aquelas que ninguém ousa mencionar, as que precisam de silêncio, sangue e lua cheia. A origem dos ritos. O pesquisador paraense Alcides Mendonça, desaparecido em 1989, registrou em seu diário que durante suas expedições à região do Arari, ouviu o mesmo relato em 3 vilas diferentes. Nas noites em que os búfalos se ajoelham, o rio fala com os homens. Ele descreveu cerimônias realizadas à beira do rio, onde os participantes, cobertos de barro branco e preto, entoavam cânticos em uma língua desconhecida. Alcides acreditava ter encontrado resquícios de uma religião pré-cristã, sobrevivente em segredo através dos séculos. O diário termina abruptamente, com a última frase escrita à mão trêmula. Eles disseram que hoje vão me mostrar o ritual da nona lua. O corpo de Alcides nunca foi encontrado. Entre fé e tabu, em Soure, uma das principais cidades da ilha, os moradores falam em voz baixa quando o assunto é cerimônia noturna. A igreja local nega, mas pescadores juram ter visto barcos pequenos navegando sem luz, levando homens encapuzados até o centro do rio. De lá, apenas se ouve o som dos tambores e um canto que mistura palavras em tupi, africano e latim. Um padre anônimo, entrevistado por pesquisadores da UFPA, declarou em 2007: Marajó é terra de santos e de sombras. Às vezes elas se confundem. Ouro Preto foi feita de pedra, Marajó de lama e espírito. E segundo os que vivem ali, a lama não apenas esconde a história, ela a devora. Na vastidão do Brasil, onde a floresta sussurra segredos antigos e os rios guardam memórias, uma história se desenrola, tão misteriosa quanto as águas turvas da Amazônia. É um conto que se passa na linha tênue entre o nosso mundo e o outro, um mistério folclórico que até hoje causa arrepios. Tudo começa com um ritual. Uma mulher de meia-idade, com longos cabelos escuros e uma túnica branca manchada pelo barro da terra sagrada, lidera uma cerimônia à beira d'água. Seus olhos são profundos, carregando a sabedoria de gerações. Ela canta em uma língua antiga, uma melodia que parece chamar algo das profundezas. As tochas ao redor lançam sombras dançantes, e o ar fica pesado com o cheiro de incenso e de mata molhada. Mas o que ela busca? O que ela invoca? A resposta talvez esteja em outra cena, em outro ponto do mesmo rio. Ali, uma jovem mulher flutua serenamente. Seu corpo, coberto por um véu de limo verde, parece fazer parte da própria água. Seus cabelos escuros se espalham como uma coroa líquida, e seu rosto, apesar de tudo, transmite uma paz inexplicável. Ela está desaparecida do nosso mundo, mas parece ter encontrado um novo lar neste leito fluvial. Seria ela o sacrifício? Ou o resultado de um feitiço que deu errado? Observando de longe das sombras das grandes árvores, está um pajé. Um homem indígena idoso, cujo rosto é um mapa de rugas e histórias. Ele vê a mulher do ritual, vê a menina na água
e seu olhar não é de surpresa, mas de um conhecimento profundo e talvez triste. Ele entende as forças que foram despertadas, as leis da natureza e do espírito que foram invocadas naquela noite. Ele sabe que o rio que dá a vida também pode tomá-la, e que alguns desaparecimentos não são um fim, mas uma transformação, um chamado para se tornar um guardião encantado das águas. O ritual era para trazê-la de volta ou para entregá-la a um novo destino. O pajé guarda o segredo, assim como o rio, e a lenda continua, sussurrada de geração em geração, nos lembrando que na imensidão do folclore brasileiro, nem todo desaparecido está perdido. Alguns apenas aprendem a respirar debaixo d'água. Se você gostou de mergulhar neste mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis do nosso Brasil. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Os rituais que ninguém deveria ver. Do 5º ao 8º ritual, a ilha mergulha em territórios onde fé e medo se confundem. Os moradores não falam desses nomes em voz alta. Dizem que só pronunciá-los atrai os ventos ruins. E, em Marajó, o vento é o mensageiro de tudo que vive entre os dois mundos. 5º ritual. A corrente de ossos. Na vila de Joanes, um antigo cemitério indígena foi redescoberto durante escavações em 1972. Os ossos estavam amarrados com cipós secos, formando o que os arqueólogos chamaram de a corrente dos antepassados. Os moradores, no entanto, sabiam o que aquilo era, o 5º ritual. Durante tempestades, pajés e anciãos se reuniam no meio da mata, criando uma corrente literal de ossos humanos, simbolizando a união entre vivos e mortos. Cada elo da corrente representava uma promessa, um nome, uma culpa. Disse que, quando a corrente é erguida e o trovão responde, os espíritos antigos caminham entre os homens novamente. Alguns afirmam ver sombras com forma humana, observando de dentro da floresta, sem olhos, mas com bocas abertas, como se ainda estivessem rezando. 6º ritual. A ceia dos afogados. No interior da ilha, há um trecho do rio onde ninguém pesca. Chamam-no de Boca do Mundo. Ali as águas giram em círculos lentos e profundos, como se respirassem. Segundo a tradição, uma vez por ano, durante a maré alta de novembro, os moradores realizam a ceia dos afogados, um banquete silencioso em homenagem aos que o rio levou. Peixes são colocados em cestas trançadas e lançados à correnteza junto de garrafas de cachaça, flores e pequenas estátuas de barro, mas há registros perturbadores. Em 1994, uma equipe de jornalistas da TV local tentou filmar a cerimônia. A câmera gravou apenas 7 segundos antes de travar. Nesses 7 segundos, vê-se o reflexo da lua nas águas e algo se movendo sob a superfície, como mãos tentando sair. Depois disso, o local foi interditado. E as filmagens, dizem, desapareceram nos arquivos da emissora. 7º ritual. A procissão dos sem-olhos. Na vila de Cachoeira do Arari, durante as noites de neblina, pescadores relatam ver uma procissão silenciosa de homens com o rosto coberto de cinza. Eles caminham em fila, carregando velas apagadas e pequenas cruzes de madeira. Apenas um deles canta, uma voz grave em tupi antigo, pedindo luz para os que perderam os olhos. Os antropólogos associam o fenômeno a antigos rituais de iniciação guerreira, mas os moradores chamam essa procissão de os sem-olhos, espíritos que erram pela ilha porque viram o que não deveriam. Reza a lenda que durante o século XIX, um grupo de padres e exploradores franceses presenciou um ritual proibido e tentou denunciá-lo ao Vaticano. Pouco depois, todos foram encontrados mortos, com os olhos arrancados e os corpos dispostos em círculo, apontando para o rio. Esses 3 rituais, o dos ossos, o dos afogados e o dos sem-olhos, representam, segundo os pajés mais antigos, a fronteira entre o humano e o abismo. A partir do 8º, dizem, o rio começa a chamar nomes. O coração do rio. Os últimos 3 rituais são raramente mencionados. Nem os pajés antigos os descrevem em voz alta. Dizem que quem os pronuncia atrai o som que chama, o som que vem da água. 8º ritual. O círculo das vozes.
No interior da ilha, há uma clareira onde os sons se comportam de maneira estranha. Se alguém sussurra no centro, sua voz retorna ampliada, multiplicada. É ali que, segundo os moradores, acontece o círculo das vozes. Homens e mulheres se reúnem à meia-noite, formando uma roda perfeita. Nenhum fala, todos apenas respiram e aguardam. Então, de repente, as vozes começam a surgir, mas não de suas bocas. São vozes antigas, desconhecidas, repetindo nomes de antepassados e frases em línguas mortas. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará registraram fenômenos acústicos incomuns na região, ondas sonoras invertidas e frequências sub-hertz. Mas os moradores têm outra explicação. Eles dizem que o círculo das vozes é o momento em que a ilha escuta seus filhos e responde. Nono ritual: o corpo de lama. Esse ritual, relatado apenas por poucos pescadores e pajés, é o mais temido. Ele acontece em noites de chuva incessante, quando o rio transborda e as aldeias se isolam. Os participantes se cobrem com uma mistura de lama, cinzas e sangue animal. Então, deitam-se completamente sobre o chão, até que o corpo se confunda com a terra. O ritual simboliza a fusão entre carne e rio, mas, em algumas ocasiões, os corpos não voltaram a se mover. Foram encontrados dias depois imóveis, endurecidos como estátuas de barro. Os anciãos dizem que essas pessoas foram aceitas pelo rio e que cada corpo se torna uma nova parte da ilha, uma oferenda viva, transformada em pedra, raiz ou vento. 10º ritual: o coração do rio. O último ritual, chamado Coração do Rio, é mais lenda do que cerimônia. Ninguém o viu, apenas o ouviu. Dizem que acontece a cada 33 anos, quando a maré e o vento se alinham com a lua. Nessa noite, o rio inteiro vibra, como se respirasse. As águas se elevam e formam um redemoinho que pulsa, um batimento cardíaco visível. Pajés e curandeiros afirmam que esse é o momento em que a ilha de Marajó renova seu pacto com as forças invisíveis. Os tambores ecoam por toda parte, mesmo sem ninguém tocar. E por alguns minutos todos os sons cessaram, até os animais se calam. Então, no meio do silêncio, ouve-se uma voz vinda da água, profunda e metálica, pronunciando uma única frase. O rio lembra. Quem ouve, dizem, jamais voltará a dormir em paz. Os 10 rituais de Marajó não são apenas fragmentos de superstição. São a prova de que há lugares no Brasil onde a história e o sobrenatural caminham lado a lado, e onde a fé, a culpa e o medo formam o mesmo corpo. O rio continua fluindo, como se nada tivesse acontecido. Mas quem vive nas margens sabe, de vez em quando, ele muda de cor. E quando isso acontece, é melhor não chamar pelo nome daquilo que vive lá embaixo. Em um mundo que corre atrás de respostas, ainda existem lugares que preferem o silêncio. A ilha de Marajó é um deles. Aqui, o tempo não passa, ele circula. Como o rio, como os rituais. O que os antigos chamavam de magia, talvez fosse apenas a forma que encontraram de conversar com a natureza. Mas há algo mais profundo, algo que a ciência não traduz: a presença. Um olhar invisível que observa quem ousa atravessar seus segredos. Os 10 rituais são mais do que crenças esquecidas. São ecos da nossa própria sombra, de tudo aquilo que enterramos para poder viver em paz. E talvez essa seja a verdade mais sombria de todas, que o medo não está no rio nem na floresta, mas dentro de cada um de nós. Porque no fim o rio apenas reflete o que carrega, e quando você o encara por tempo demais, ele devolve o olhar.